Fala galera, que o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 4 de revisão para a prova do Enem, aula de análise combinatória e probabilidade. Nosso objetivo nessa aula de hoje, como vocês já viram em aulas anteriores, é trazer para vocês as principais relações que podem aparecer na sua prova, envolvendo tanto análise combinatória como probabilidade, e eu quis também trazer algumas questões de análise combinatória e probabilidade que são interessantes da gente relembrar, tá? Ver como é que o Enem já cobrou esse assunto e relembrar dentro do enunciado o que a gente vai usar em relação às palavras que estão sendo ditas para identificar se é um arranjo, se é uma permutação, se é uma combinação ou se é um princípio multiplicativo. Então vou fazer no mesmo esquema que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Vou primeiro montar um formulário onde a gente vai reunir as principais fórmulas tanto de análise combinatória como de probabilidade, tá? E aí, a partir daí, a gente vai para os exercícios e vê na prática como que isso se aplica, tá? Então, vamos primeiro olhar para a análise combinatória. Quando a gente estuda análise combinatória, inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui uma tag aqui em cima para que vocês possam assistir às aulas completas de análise combinatória que já tem aqui no canal. Olhando para a análise combinatória, ela é a área da matemática que estuda o número de possibilidades que algum evento tende a acontecer. Então ela passa a estudar como é que os eventos se comportam e quais possibilidades de ocorrência eles possuem. E aí dentro da análise combinatória a gente tem alguns princípios interessantes de conhecer e que a gente precisa levar para a prova. O primeiro princípio é o princípio fundamental da contagem, ou princípio, e eu botei princípio, ver se pode, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Nele, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar as possibilidades. Se um evento é separado em etapas sucessivas e independentes, o número de maneiras que esse evento pode ocorrer é dado pelo produto das possibilidades entre cada etapa. Esse aqui seria o princípio fundamental da contagem. E, ao mesmo tempo, usa a nossa famosa regra do E. Então, imagina de modo hipotético que eu escolher a roupa que eu vou utilizar no dia de amanhã para poder trabalhar. E aí eu vou lá no meu guarda-roupa, eu vou escolher uma blusa, em seguida uma calça. Pela regra do E, eu vou multiplicar as possibilidades, tá? Princípio fundamental da contagem, você multiplica as possibilidades. É o primeiro princípio que é interessante a gente lembrar. O segundo princípio é chamado de princípio aditivo. No princípio aditivo, o próprio nome já diz, você vai somar as possibilidades. Então, na hora que eu vou escolher o calçado que eu vou utilizar amanhã para trabalhar, eu posso escolher entre tênis, sapato ou chinelo, por exemplo. Vamos supor, em modo hipotético, que eu possa ir trabalhar de chinelo. E se vocês pararem analisando comigo, não dá para eu vestir um chinelo e um tênis ao mesmo tempo. Ou eu escolho o tênis ou eu escolho o chinelo. Então é um princípio aditivo. São aquelas questões que a gente separa em vários casos. Caso 1, seja tênis. Caso 2, eu vá de chinelo. Então, nesses tipos de exercícios, a gente vai perceber que vamos utilizar o princípio aditivo. O princípio aditivo, você soma as possibilidades. Na prova do ano passado, a gente teve uma questão de análise combinatória envolvendo grupos de médicos. E se vocês lembrarem comigo nesse momento, você tinha três possibilidades de formar esses grupos. Se você já fez, e com certeza já fez a prova do ano passado, para poder se preparar para essa prova de domingo, você vai lembrar que tinha três grupos de médicos possíveis. E aí, ou eu tinha, agora eu não vou lembrar se era neuro, se era ortopedista, ou eu tinha 2 neuros, ou eu tinha 3 neuros, ou eu tinha 4 neuros. E aí, pela regra do ou, você somava as possibilidades. Então, sempre que aparecer uma soma nas alternativas, a gente está olhando para o princípio aditivo, tá? Temos as permutações, e a gente vai olhar para a permutação simples e permutação com repetição, sendo tópicos que o Enem já cobrou, né? A permutação simples, ela é utilizada quando você tem um grupo de elementos e você quer reorganizar todos esses elementos. Uma permutação de n elementos é definida como n fatorial. Temos a permutação com repetição, que é quando há elementos repetidos, que é aquele famoso exercício que o Enem cobrou dos anagramas da palavra Harry Potter, com repetição.
onde a gente tem letras se repetindo, e aí sempre que há elementos repetidos, você divide pelas repetições. Então, a permutação de n elementos seria n fatorial, e aí cada repetição você coloca no denominador, alfa, beta ou gama repetições, tá? Então, é permutação com repetição. Temos a fórmula do arranjo simples, que seria legal a gente também relembrar, que utilizamos quando importa a ordem dos elementos. E aí, o Enem, ele tem sido uma prova que tem gostado de cobrar a fórmula. Então, geralmente a gente resolve o arranjo simples usando o princípio multiplicativo. Só que vocês vão perceber que alguns exercícios ele cobra a fórmula. Então é legal que a gente saiba tanto a fórmula do arranjo como a fórmula da combinação. Então a diferença é que a combinação a gente vai utilizar quando não importa a ordem dos elementos. E aí nesse caso a fórmula se diferencia no denominador. A combinação de n escolhe p é n fatorial sobre p fatorial n menos p. Ultimamente, assim, num corte de 2, 3 anos, raramente o Enem tem calculado as combinações. Tá? Então, geralmente ele deixa a fórmula da combinação nas alternativas ou ele deixa escrito combinação. Então, é legal que a gente saiba pegar a fórmula e aplicar, pelo menos visualizar ela nas alternativas, tá? Para que a gente possa analisar qual é a alternativa correta. Essa questão que eu acabei de comentar do ano de 2024, que envolvia os médicos, quando você ia escolher os médicos, não importava a ordem como você escolhia eles. Então, acabava trabalhando com combinações. E aí, sendo uma combinação, você utilizava a fórmula da combinação simples e você conseguia identificar qual era, inclusive, a alternativa correta. E, dentro de probabilidade, não há nada que a gente não consiga resolver senão, a não ser pelo caminho do famoso favorável sobre possível. Então, a probabilidade de um evento A acontecer é a razão entre o número de casos favoráveis. Quando a gente olha para favoráveis, é o que me interessa, é o que eu desejo que aconteça, sobre os possíveis, que é tudo que pode acontecer. Número de casos possíveis. Perdão. Nossa, possíveis. Tá. Claro que é interessante, e a gente vai ver isso nos exercícios, em alguns casos, a gente trabalhar com a permutação de eventos sucessivos, a probabilidade de eventos sucessivos. Eu peguei um exercício para a gente poder ver isso na prática, a probabilidade da união de dois eventos. Então, às vezes aparecem alguns casos particulares dentro do Enem, mas geralmente as questões que a gente vai tentar focar e acertar envolvem favorável sobre possível, são questões mais diretas, tá? De você saber identificar quais são os seus casos favoráveis e quais são os seus casos possíveis, tá? Isso olhando para a probabilidade. Vamos fazer alguns exercícios para que isso fique um pouco mais claro? Exercício de número 1. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 até 9, para acesso à conta corrente. Então, inicialmente são 6 dígitos, formada somente pelos algoritmos de 0 a 9. Tá. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos. Nova senha com 6 dígitos. Permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto. Tá. Além dos algarismos de 0 até 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta em sua versão minúscula. Opa, isso aqui também é interessante. Então, maiúscula diferencia de minúscula. Tá. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Então, vou ver quantas senhas novas eu posso formar e vou dividir pelas senhas que eu conseguia formar antigamente. Então, o novo é um sistema de senhas composto por 6 caracteres. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Lembra que cada tracinho representa um caractere. E aí eu posso utilizar letra, podendo ser maiúscula ou minúscula, e algarismo. Então você tem 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas, e você tem 10 algarismos. Então a quantidade de possibilidades que eu tenho para poder escolher o primeiro caractere seria dado por 62. Quando tu vai criar uma senha, tá? Você vai ver que não tem nenhum tipo de restrição no enunciado em relação a se eu posso ou não repetir elementos. Ele não fala isso, tá? Ele não diz, você não pode repetir elementos. Então isso quer dizer que eu tenho 62 possibilidades para o primeiro caractere, 62 para o segundo, 62 para o terceiro, 62 para o quarto, 62 para o quinto, 62 para o sexto, o que seria 62 elevado a 6. Legal. Então isso aqui é o novo. Isso já me ajuda inclusive a identificar que a alternativa correta provavelmente é a letra A, porque ele quer a razão. Ele quer uma fração entre o antigo e o novo. Então o novo já é 62 elevado a 6. E o antigo? Quando a gente olha para o sistema antigo, ainda eram 10 caracteres. 6, perdão. 2, 3, 4, 6. Só que eram 10 algarismos que a gente pode utilizar. Esse aqui seria 10, 10, 10, porque não fala nada que não pode repetir. 10 e 10, só que seria 10 elevado a 6. Então, quando eu pego o novo e divido pelo antigo, eu vou acabar encontrando como alternativa correta, sendo a letra A. Tá? Eu peguei exercícios que são fazíveis, tá? Eu estou focando em questões que na hora da prova você vai tentar fazer para melhorar a sua pontuação. Estou fundindo daquelas questões que são um pouco mais trabalhosas, até para vocês ganharem um pouco de confiança e identificarem quais exercícios vale a pena a gente resolver na hora da prova. Então vamos aproveitar aí para a questão de número 2. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan Juntos no Sorritmo, com as mãos que se unem e formam a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Tá? De quatro maneiras diferentes, o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas. Olha, quando eu vou pintar essa logomarca, eu vou tentar pintar logo a região que tem mais interseções, porque aquelas regiões vizinhas têm que ter cores diferentes. Então eu vou começar pela parte do globo. E o globo, ele tem 4 maneiras distintas de ser pintado, tá? Por que 4, Nelson? Porque ainda não utilizei nada, então eu posso pintar ele da maneira que eu quero. Essa mão superior direita vai ter 3 possibilidades, porque a cor que você utilizou para o globo, você não vai poder utilizar para ela. Essa mão que eu possuo aqui na parte esquerda também terá 3 possibilidades, exatamente pelo mesmo motivo. O que você usou para o globo, você não vai poder utilizar para ela. E essa mão inferior também tem 3 possibilidades. Então até aqui seria 4 vezes 3 vezes 3. E se a gente olhar, aqui tem uma outra região que pode ser pintada, que ela é adjacente apenas à mão, 3 possibilidades. E temos uma última região que está aqui, que é adjacente apenas a esse pedacinho, né? 3 possibilidades. Então, vezes 3, vezes 3. Então, isso aqui é 4 vezes 81, né? Que 3 vezes 3. Não, tá faltando um 3, né, Nelson? Espera aí. 1, 2, 3. São 5 3. Então, vai ser 4 vezes 243. Eu estou já multiplicando logo, até para facilitar um pouco a nossa conta. Isso aqui vai me dar 972 maneiras distintas da gente poder pintar essa logomarca. A alternativa correta aparece na letra E. Peguei um exemplo envolvendo lá em cima o princípio multiplicativo. Peguei um outro exemplo também envolvendo o princípio multiplicativo. Só que o Enem gosta dessas questões de pintar regiões utilizando cores que não podem se repetir, que não podem ser utilizadas em regiões que sejam vizinhas. Então, a gente tenta iniciar por aquela região que possui mais interseções para facilitar o nosso cálculo. Depois a gente vai para aquelas outras regiões que são adjacentes e vai colorindo elas, tá?
Terceiro exercício, tá? Terceiro exercício. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou no site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida está quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas por X e as disponíveis em branco. O número de maneiras distintas que essa família pode ser distintas de se acomodar a família nesse voo é quase que eu li tudo errado, né? Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares vazios. Dos 9 eu quero 7, tá? Como é um voo, você vai visualizar que você tem o lado esquerdo e o lado direito, você tem janela, você tem corredor. Então a ordem dos elementos importa, porque você sentar na janela é diferente de você sentar no corredor, concorda comigo? Então é um arranjo de 9 escolhe 7. Por que 7? São 7 pessoas naquela família, 9 lugares vazios. Então usando a fórmula seria 9 fatorial, 9 menos 7 fatorial, 9 fatorial sobre 2 fatorial. E aí a alternativa correta aparece sendo a letra A. Se você olhar na letra B aparece a combinação. A fórmula que aparece na letra B é uma combinação. Só que aqui, como a ordem importa, a gente usa o arranjo. Caso não importasse a ordem, aí a gente usaria uma combinação, que é quando a gente quer formar grupos. A melhor dica que a gente dá para quando estamos usando combinações é quando a gente está tentando formar grupos. Aqui eu só queria escolher em qual lugar eles iam sentar. Dos 9 disponíveis eu queria escolher 7. Então é um arranjo de 9 escolher 7. O Enem, se você pegar um corte dos últimos anos, ele tem cobrado a fórmula. Então aqui dava para pensar no princípio multiplicativo? Dava. Mas se você analisar utilizando a fórmula do arranjo, de modo direto, a gente já encontra a alternativa correta sendo a letra A. Usando um princípio multiplicativo, você talvez teria que analisar em qual das alternativas aparece o produto que você encontrou, o que pode acabar te demandando um pouco mais de tempo. Então, leva isso para a prova. Saber identificar se eu estou trabalhando um arranjo ou uma combinação vai te ajudar a identificar qual é a nossa alternativa correta. Tá? Isso aí é fundamental, principalmente quando a gente está trabalhando o assunto de análise combinatória. Tá? Legal, né? Eu só acho que eu gostei, tô gostando dessa mini revisão. Vamos dar uma olhada agora um pouquinho em questões envolvendo também a parte de probabilidade, até porque é legal a gente ver como é que o Enem também cobra a parte de probabilidade. Mas não esquece, esse aqui é o momento em que você vai deixar um like aqui para ajudar na divulgação do canal. Deixa aqui também um comentário se você está gostando dessa série de aulas que eu separei ou não, tá? Se você achou interessante, se você não achou interessante, todo o seu feedback é sempre bem-vindo e ajuda muito na construção do meu canal, tá? Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social. A ideia era que esse perfil fosse sorteado para um dos seguidores, quando esses fossem em número de 1 milhão. Opa! Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que apenas 80% deles realmente eram fãs. Então, desse 1 milhão, temos 80% sendo fã. E 80% de 1 milhão seria 80 sobre 100. Vou até fazer esse cálculo porque é legal vocês relembrarem isso. Vezes 1 milhão. A gente vai cortar alguns zerinhos, né? 2 de cima com 2 de baixo. E vamos multiplicar. Vai me dar 800 mil pessoas. Então eu tenho 800 mil pessoas que são fãs. E os outros 20% não são. E os 20% é o que sobra, né? Que são 200 mil pessoas. Tá. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste, com perguntas objetivas referentes ao programa, e só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% dos fãs e 15% dos não fãs. Então, desses 800 mil, você vai acabar aprovando 90%. 90% de 800 mil. E a gente vai ver quantos vamos aprovar, né? Então,
corta o zero daqui, corta um zero aqui, 9 vezes 8 dá 72, dá 720 mil aprovados. E os não aprovados, né? Seria o que sobra. 80 mil não. Tá. E dos 200 mil, 15% vão ser aprovados. Então, 15% de 200 mil vai ser o quê? Corta 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Vai ser 2 vezes 15 dá 30, 30 mil. 30 mil aprovados. Tá. E os não aprovados seriam os outros 170 mil que não fazem parte desse grupo. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de um fã sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã do programa é igual a... Então queremos ver que ele vai pegar e ele diz o seguinte: só participam do torneio aqueles que foram sorteados, que forem aprovados. Só os que foram aprovados participam do sorteio. Então, a quantidade de pessoas que vão ser aprovadas são 750 mil. Então, a probabilidade de um dos fãs serem aprovados, probabilidade do fã, seria 720 mil dividido por 750 mil. Corta 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo. A probabilidade de um cara que é fã ser aprovado é 72 sobre 75. Deixa assim, não se preocupa com isso. E a probabilidade de um não fã ser aprovado seria 30 mil dividido por 750 mil. Corta os zeros de baixo com 4 zeros de cima, seria 3 sobre 75. O que ele vai querer nesse exercício, Nelson? Ele quer a razão. Ele quer que eu divida os dois números. Então ele quer que eu divida 72 sobre 75 por 3 sobre 75. Olha que legal, 75 cortou. Então ele quer que eu pegue 72 e divida por 3, que dá 24. Então a razão entre a chance de um fã ser aprovado e um que não é fã seria de 24. Essa seria a resposta desse exercício. Esse exercício ele é um pouco mais direto, tá? De trabalhar a ideia do favorável sobre o possível. E nesse caso é fácil de identificar quem é o favorável e quem é o possível. Talvez o nosso trabalho seja desenvolver as porcentagens, né? Talvez esse seja, na verdade, o nosso maior desafio, porque quando a gente olha para a porcentagem, primeiro tem que calcular 80% de 1 milhão, e o que sobra são os que não são fãs. Depois, 90% daqueles 800 mil que eu encontrei, e esses são os grupos de fãs que foram aprovados. Fazer 15% dos 200 mil, e esse é o grupo de pessoas que não é fã, que é aprovada, para eu poder calcular a probabilidade, que é a razão entre o favorável sobre o possível de cada um dos dois, tanto o grupo que não é, como o grupo que é. E é esses 750 mil que eu coloquei aqui embaixo, porque só participou do sorteio os que forem aprovados. E a quantidade de aprovados que a gente encontrou foi 750 mil. Tá? Vamos fazer mais um exercício? Claro, Nelson, vamos, você que manda. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Legal. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Então, colocou 20 perguntas, identificou que 25% era fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%.
Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é, 25% de 20 são fáceis. Então isso quer dizer, cortou um zero com um zero, que eu tenho 50 sobre 10, 5 perguntas fáceis. Se eu tenho 5 perguntas fáceis e eram 20, eu tenho 15 que não são. Não são. Tá, beleza, não são fáceis. Tá, e aí a gente vai olhar o seguinte, agora a probabilidade é de 75% dela ser fácil. E vai ser de 25% dela não ser fácil. Então, eu tenho o quê? Favorável, que é 15, sobre possível, que é x, tem que dar 25%. E aí eu estou olhando para quem? Para as que não são fáceis, tá? Porque como as que não são fáceis não mudou a quantidade, vai ficar mais fácil de eu trabalhar utilizando elas. Tá, multiplicando cruzado, eu vou encontrar 25x sendo igual a 1500. X será 1500 dividido para 25. E aí, dividindo cima e baixo por 5, fica 300 dividido para 5. Isso aqui vai me dar 60. O que quer dizer esse 60 que o Nelson encontrou? São 60 perguntas no total. Isso quer dizer os 60. Isso aqui é o total de perguntas. Só que desse total, você sabe que 15 não são fáceis. Então, logo, quando eu faço 60 menos 15, vai me dar 45 questões fáceis nesse novo total. E esse 45 é no novo total. Novo total. E a pergunta é: quantas perguntas de nível fácil eu devo acrescentar à urna? E eu já tinha 5, lembra que eu já tinha 5? Só que agora no novo total eu tenho 45. Então eu acrescentei 40 perguntas. A alternativa correta está lá na letra D. Esse exercício trabalha a ideia da probabilidade. Novamente olhando para o que a gente chama de favorável sobre possível. A gente tentou identificar qual era o favorável, tentamos identificar qual era o possível, e aí o que eu preferi usar como referência? As perguntas que não são fáceis. Porque as fases vão mudar. Eu vou acrescentar novas perguntas. Então fica mais fácil usar como referência aquelas que não vão mexer. Então essas 15 que não são fáceis, a probabilidade de tirar uma delas é 25%. E probabilidade que é favorável, que é 15, sobre possível, que é o total de perguntas que eu tenho. Então por isso que eu coloquei 15 sobre x. Quem é esse x? Esse x é o total de perguntas. E aí quando eu pego 15 dividido pelo total, me dá 25%. 25% é porcentagem, é 25 sobre 100. Com isso eu consigo descobrir o que? O total de perguntas que eu tenho dentro dessa urna, que seriam 60. E aí a divisão dessas 60 perguntas seriam 15 de um nível médio ou até difícil, ele não descreve como é que elas vão ser, e as outras 45 sendo perguntas de nível fácil. Mas o exercício, Nelson, mais um exercício. Vamos ver a probabilidade trabalhando com eventos sucessivos, né? Morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chove, a probabilidade de atraso é de 25%. 50% quando chove, caso não chove é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de chuva. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço? Tá, que tenha 30% de chance de chuva, isso quer dizer que ainda tem chance de não chover. Então é 70% de chance de não chuva. Então a gente tem dois casos. O caso 1, que é quando vai chover, e o caso 2, que é caso não chova naquele dia. Então, se chove, é 30% de chuva. E para ele se atrasar chovendo, é 50%. É uma probabilidade de eventos sucessivos e dependentes. Então, se você olhar, é uma regra do E. Chove,
e atrasa. E pela regra do E, você multiplica as possibilidades. Então, nesse primeiro caso, eu vou encontrar em cima 1.500, embaixo 10.000. Em probabilidade, eu recomendo não cortar, manter os zeros, porque como eu tenho que somar as possibilidades, provavelmente vai ficar com o mesmo denominador, então evita cortar nesses exercícios até não chegar à resposta correta, tá? E aí o segundo caso é quando não chove, que seria o quê? 70% de chance de não chover, vezes, aí nesse momento ele atrasar seria 25%. Então isso aqui é o quê? Não chove e atrasa. E atrasa. Então isso aqui seria o quê? 70 vezes 25. 25 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, levamos 3, fica 175. 1.750 dividido por 10.000. Isso aqui é a chance dele acabar se atrasando no dia em que não chove. Somando os dois valores, logo, vou colocar primeiro 1.500 sobre 10.000, mais 1.750 sobre 10.000. Então isso aqui vai ser 3.250 sobre 10.000, ou 0,325. A alternativa correta desse exercício vai aparecer lá na letra D. Isso aqui vai ser a nossa resposta para essa alternativa correta, tá? Eu quis trazer, tá? Principalmente porque a gente já está se encaminhando para o final da semana, uma aula um pouquinho mais light de análise combinatória e probabilidade. Não quis trazer da mesma maneira que a gente abordou as 3 primeiras aulas muito extensas, de praticamente 40, 50 minutos. Quis trazer uma um pouco mais rápida para até ajudar vocês a relembrar mais o assunto e praticar ele mais um pouco, tá? Aqui a gente vai olhar para análise combinatória e para probabilidade para talvez assuntos que envolvam questões que possam acabar vindo na hora da prova como nível médio e que vão melhorar a nossa pontuação. Então eu quis trazer um pouquinho mais de revisão dos tópicos, tá? Do que necessariamente de volume, de muitos exercícios, igual eu acabei trazendo nas nossas 3 primeiras aulas, tá? Então foi uma revisão um pouco mais rápida, um pouco mais light, mas para ajudar vocês nessa reta final a relembrar esse tópico, tá? A ajudar vocês a treinar mais um pouquinho. Então não esqueça que as aulas 1, 2 e 3 ainda estão disponíveis aí no canal para que vocês continuem praticando, estudando nesses últimos dias que antecedem a nossa prova do Enem. Deixa aqui a sua curtida e seu comentário se você gostou dessa aula ou não, tá? E aí não deixe de fazer os exercícios que eu estou deixando para vocês como disponível, como reforço desses tópicos que a gente está trabalhando nessa nossa aula de reta final para o Enem. Bem, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos vemos na próxima aula.